Olá a todos, bem-vindos! Que alegria, fora do normal, poder estar mais uma semana com vocês, para a gente poder crescer nessa nossa jornada, semana a semana, com esse crescimento, para que a gente possa se tornar cada vez mais pessoas melhores. Mais uma vez eu preciso agradecer os comentários, os elogios, os feedbacks que a gente recebe toda semana com o nosso vídeo. Muito obrigado, isso dá força para a gente bemet continuar. Nos encontramos em Parashat Vayetze. Como o próprio nome da Parashá diz, Vayetze é e saiu. A Parashá vai nos contar o momento que, voltando um pouco no final da Parashá da semana passada, Rivka e Yitzhak chamam Yaakov e falam: olha, o seu irmão está muito nervoso porque você roubou a primogenitura dele. Sai, vai até Haran, que é literalmente a casa do meu irmão. Isso ele fica falando a casa de Lavan, e lá você fica até o seu irmão ficar um pouco mais tranquilo, até literalmente o seu irmão de alguma maneira esquecer, e lá você vai encontrar a pessoa certa para você. E a gente vê que justo nessa parashá começa falando sobre a Yetziá. A Yetziá é algo muito importante. Yaakov Avinu aqui, muitos comentaristas dizem que esse caminho que Yaakov Avinu ele vai fazer agora, Be'etzem, é o caminho que Am Israel fez durante toda a sua história. É o primeiro momento, depois que Am Israel, ainda não como povo, obviamente, mas é o chamado a primeira galut, a primeira diáspora que Yaakov ele vai passar, e a gente sabe que Yaakov ele vai se transformar em Israel. Lá em Haran ele vai casar com Leá, vai casar com Rachel, vai dar origem às 12 tribos. Ou seja, Haran vai ser um lugar muito importante. Mas a gente sabe que antes disso tem o que a gente chama de uma Yetziá. Ele precisa sair. E normalmente, pessoal, quando a gente sai, a gente precisa sair de uma forma preparada. A gente não pode sair de algum lugar para algum outro lugar sem saber a finalidade do que a gente está fazendo. Quero falar um exemplo muito interessante com vocês. Quantas vezes na nossa vida aconteceu da gente talvez acordar um pouco mais atrasado e sair de casa com pressa, ou na hora de deixar as crianças na escola e de repente você desceu e você lembrou que você esqueceu de alguma coisa. Você saiu tão rápido de casa, você saiu com tanta pressa que você esqueci algo muito importante que eu preciso para o meu trabalho, esqueci algo muito importante que eu preciso para o meu dia. O que você faz? Você acaba de fazer o que você precisa, ou você volta imediatamente para casa, ou você acaba de deixar as crianças na escola. E quantas vezes já aconteceu que a gente volta para nossa casa, a gente abre a porta de casa para pegar o que nós esquecemos, e o que acontece, pessoal? Nós esquecemos do que nós havíamos esquecido anteriormente. A gente fala: calma, eu voltei porque eu esqueci alguma coisa, mas o que era mesmo, hein? Quantas vezes isso acontece na nossa vida? A gente esquece literalmente do motivo que a gente voltou, da mesma maneira que muitas vezes a gente acaba nesse mundo, a gente pode fazer uma analogia, a gente acaba esquecendo nesse mundo o porquê nós estamos aqui, ou o que nós precisamos fazer aqui. E se nós, antes de sermos criados, saímos do mundo espiritual, e Deus escolheu Bahar Banu, escolheu a cada um de nós para colocar nesse mundo por uma missão, por uma finalidade, sem dúvida alguma. Então a gente Yatzala Olam, a gente saiu para o mundo. Então a gente tem que entender que quanto mais a gente cresce, mais preparado para essa Yetziá a gente tem que estar. Mais preparado para essa saída a gente tem que estar na nossa vida. E é exatamente isso que Yaakov, ele faz. O que ele faz? Preste atenção que coisa incrível. O Midrash conta, no Meforash, de uma forma clara, a Torá não fala sobre isso, mas o Midrash conta que antes dele sair para a casa de Lavan, ele sabia o que esperaria por ele lá. Antes de sair para a casa de Lavan, ele fica 14 anos estudando na Yeshiva de Shem Ve'ever.
Ele fica estudando Torá para, de alguma forma, poder proteger ele dessa Yetziá, para poder formar esse ser humano, para que ele agora seja uma base forte, sólida, como nós falamos na semana passada, que só quando o Yaakov, a Torá, ela sai para o mundo, que é o que a gente falou que é Esav, ela vira Israel, que é justo o que Yaakov vai fazer agora, mas ele se prepara. Ele não sai sem saber a direção. Ele não sai sem saber o que ele precisa, ou como ele precisa se formar para se tornar quem ele se tornou. E é muito importante a gente tentar fazer uma analogia para a nossa vida. Quando nós saímos da nossa casa todos os dias, não só a gente tem que saber para onde a gente vai, mas a gente tem que lembrar e nunca esquecer quem nós somos de verdade. Quem nós somos de verdade aqui dentro. E depois, obviamente, lembrar o que nós viemos fazer aqui. Para onde nós vamos, independente de onde estivermos, a gente tem que ter a nossa base. A base sólida da nossa vida. Mas para isso, pessoal, Yaakov Avinu dá para a gente a receita. Para isso você precisa sentar um pouco. Para isso você precisa se aperfeiçoar um pouco. Para isso você precisa crescer um pouco nas suas características, consertar os seus erros. Isso é Yaakov. É isso que Yaakov ele faz agora. Yaakov, ele era o Istam Yoshev Alim, ele já estava sentado lá estudando Torá na vida dele. Mas agora que ele precisa sair, a preparação é outra. E a gente pode falar de uma preparação, da saída de uma pessoa, de uma escola para uma faculdade. A gente pode falar da saída da vida de uma pessoa solteira para uma vida de casada. Depois de uma vida casada para uma vida com filhos. Você tem que latzet. Tem que latzet. Essa yetziá é importante. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem que sair, só que com as bases sólidas. Temos que sair, mas sair preparados. Isso é muito importante na nossa vida. E de repente vem a nossa Torá e ela conta pra gente algo que nós sabemos. Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva, vayelech Harana. Yaakov ele sai de Be'er Sheva e ele vai para Haran. Até aqui tudo bem. Saiu, está se caminhando para Haran, para onde a sua mãe e o seu pai mandaram ele ir. E aí vem logo depois, no capítulo 28, versículo 11, Vaifga bamakom. Ok? A gente já vai explicar o que é isso. Vayalen sham. De alguma forma ele se encontrou com algo e ele dormiu. Kiva Shemesh, que o sol ele foi embora e agora está à noite. Vaikach me'avnei amakom, e ele pega das pedras daquele lugar. Vayasem merashotav, ele coloca na sua cabeça. Vaishkav bamakom ahu. E ele, o que ele fez nesse momento? Ele dormiu. Ele dormiu. O Rashi enfatiza que porque está escrito que ele dormiu, porque nesse lugar ele dormiu, mas nos 14 anos que ele esteve na Yeshiva de Shem Ve'ever, ele não dormiu, ele apenas cochilava para não perder tempo, para poder se preparar, como a gente falou, para essa saída. Continuando, no Pasuk 12, Vayachalom. E de repente, Yaakov Avinu, ele tem um sonho. Famoso sonho que todos nós conhecemos. Veine sulam mutzav arza, verosho magia shamayma. Tem uma escada que ela está fincada na terra, e o topo dessa escada está onde? Está nos céus. Veine malachei Elohim olim veyordim bo. E tem anjos espirituais, anjos de Deus, que eles estão olim, eles estão subindo e eles também descem. Vamos tentar entender, pessoal, o que tem por aqui, por esse encontro que Yaakov ele tem e de repente ele dorme, e vamos entender um pouco mais de uma forma profunda o nosso sonho. Eu sei que você provavelmente já deve ter escutado muitas explicações sobre esse sonho de Yaakov, mas o que eu vou trazer para vocês agora é algo muito, mas muito profundo. Então olhem só. Se a gente for agora parar literalmente para pensar, Yaakov, está escrito que ele vai ifgar bamakom, não é verdade? Que Yaakov ele se encontrou. O Rashi fala, lo izkira katuv be'eze makom. O passuco, o versículo não me lembra, ele não fala qual é o lugar, ele falou bamakom, como se a gente de alguma forma já soubesse. Então ele fala ela, por quê? Bemakom anizkar bemakom aher o Har Moriah. Então é claro que o nome Makom é o que está lembrado em outro lugar, que é o Har Moriah,
que é o Monte de Moriá, que é o mesmo lugar que o que aconteceu nele? E Abraham, ele levou o seu filho para fazer a Akedah. Ou seja, Jacob, ele olha longe no lugar, Abraham, desculpa, ele olha longe no lugar e ele vê que é ali. É o mesmo lugar que está falando agora no nosso passuco. Em Abraham está escrito, Vayera et makom erachok, ele viu o lugar de longe. E aqui também está falando makom. A mesma palavra vem para mostrar que Jacob agora ele estava no Har Moriá, no lugar que a gente sabe que futuramente seria construído, literalmente nada mais, nada menos que o templo sagrado que colocaria a Shekhinah, a presença de Deus aqui. E nesse lugar, o Rashi ele continua, ele fala uma coisa interessante, que vai ifga bamakom raboteinu pirshu lashon tefillah. Falou, não, eu vou dar uma outra explicação. Vai ifga bamakom significa uma linguagem de tefillah. Ok? Velamdeinu shetiken tfilat arvit. E daqui a gente aprende que Yaakov Avinu, ele decretou, pelo mérito de Yaakov, nós fazemos tfilat arvit. Mas vamos entender que a reza que a gente faz na noite, a gente tem que entender coisas aqui muito, muito profundas. A gente vai lá na Gemara em Masechet Brachot, no Tratado de Brachot, na folha 26, fala o seguinte: Yaakov teken tfilat arvit. A Gemara fala que Yaakov ele decretou a tfilat arvit. Ele traz o nosso pasuk. Quando está escrito, vai ficar bamakol vai elenchan, vem pigiar ela tefilá. Ou seja, ele fala, olha, isso que Yaakov ifga bamakom está se referindo a tefilá, ok? E aqui a gente tem que entender algo muito forte, pessoal. Olha que coisa interessante. Yaakov Avinu, ele está saindo. Como nós falamos, ele está pronto, ele está preparado, ele está saindo. E é justo nesse momento que ele está saindo que ele vê uma necessidade de leitpalel. Eu faço uma pergunta para vocês. Alguém obrigou Yaakov a rezar naquele momento? Alguém obrigou Yaakov a leitpalel naquele momento? Yaakov Avinu sentiu uma necessidade. Ele sentiu uma necessidade de se comunicar, de se expressar, de dar o seu coração para Hashem, que é o que nós precisamos fazer quando nós estamos dentro da nossa tefilá. E olha que coisa interessante. Existe na Halachá uma discussão, a gente não vai entrar tudo nela, se a tfilat arvit ela é chová ou ela é reshut. É algo um pouco técnico, mas a gente vai falar em um minuto sobre isso. Ou seja, a tfilat shacharit que Abraham decretou, todo mundo concorda que é obrigação. Nós temos obrigação de fazer. Tfilat mincha que Yitzhak decretou quando ele sai la sua bassadeh e ele verificar, também todo mundo concorda que é chová. Aqui tem uma discussão na Gemara. Se a reza de Arvit, ela é um reshut, ela é uma permissão, ou seja, você pode fazer ou não pode fazer, ou ela é chová. Na Halachá, só para vocês saberem, a conclusão da Halachá é que Tfilat Arvit, ela é um reshut, ela é uma permissão, cada um faz o que ela quiser, mas Am Israel recebeu essa tefilá tão forte que Am Israel recebeu keminhag, como um costume, de sim uma obrigação, e sim recai uma obrigação de fazer. Mas olha só que coisa forte. Justo a Tfilat Arvit, que é a tefilá de Yaakov Avinu, o que a gente pode ligar, relacionar entre uma e outra? O que a gente precisa fazer, pessoal, é o seguinte. Da mesma forma que Yaakov aqui, ele não tem obrigação de rezar. Ele chega bamakom, ele chega num lugar muito sagrado e a neshama dele está clamando para falar com Hashem. Então, a gente pode fazer uma comparação que assim Am Israel, olha que coisa linda. Am Israel recebe Arvit, eles falam por mais que é reshut, mas vamos receber como chová, porque a gente quer dar o nosso coração, a gente quer dar a nossa alma, a gente quer conversar com Deus. Então, por mais que pela Halachá é uma faculdade que a pessoa tem de fazer ou não, a gente recebe como uma obrigação, porque está na nossa neshama. A nossa neshama, dentro de cada um de nós, existe um ribur, existe uma conexão tão forte com Hashem. E essa conexão, ela é esplendorosa quando a gente está no meio da tefilá. Quando a gente se encontra na Midah, quando a gente está ao medo lifnei Hashem. Tem um nível tão forte, tão importante,
que a gente transforma o que seria Reshut em Chová. Não que a pessoa agora vai falar, eu tenho obrigação de rezar, eu tenho obrigação de rezar e etc. Não, porque aquilo ali está vindo de dentro dela. E eu quero mostrar para vocês o que o Rav Kook fala sobre a Tfilat Arvit. O Rav Kook, ele explica o seguinte: a Tfilah tzricha liot kol kach novat mikirot alev. A Tfilah ela tem que vir tão forte das paredes do nosso coração, ou seja, de dentro de cada um de nós, ad shekol chiyuv ose ota keva, ao ponto de que cada obrigação faz ela ser algo fixo na nossa vida. Não fixo rotineiro, fixo porque aquilo ali é importante. Nós fixamos na nossa vida o que é importante para a gente. Continua o Rav Kook, Alken, achelek amuvchar beyachas latfilah e tfilat arvit. Então ele fala que o achelek amuvchar, ou seja, o que está escolhido como a parte mais importante da tfilah, fala o Rav Kook, é a tfilat arvit. É verdade que tem opiniões que falam que é minchá, tem opiniões que falam que é shacharit, mas a gente está tentando entender o princípio do negócio. Por que o Rav Kook fala que é arvit? Shegadla hu bema sheireshut. Porque o fato dela ser um reshut e a gente aceitar ela como chová, mesmo que é uma permissão que a gente tem, mas a gente quer fazer, isso transforma essa tefilá em uma grandeza fora do normal. O tefilá nekiya mikol tzad keva nikret pgia vaivga bamakom que é midat Yaakov. E termina na Rav que fala e que a tefilá, quando ela é limpa, ou seja, ela é pura, ela é do coração, ela emana não como uma obrigação, que é algo pesado, não, eu quero. Eu sinto necessidade. O Rav Kook explica no Enayá, em outro lugar, na Gemara também, em Brachot, ele fala que a força, quando você faz uma tefilá, você agora levantou de manhã e fez a sua tefilá shacharit. A força espiritual e também física que você recebe no seu dia, até você fazer tefilá, minchá, provém dessa sua tefilá. Se a sua tefilá foi fraca, de alguma forma o seu dia vai ter algum tipo de fraqueza. Ou seja, cada tefilá dá força para a pessoa até a próxima. Assim falou o Rav Kook, ele fala que uma tefilá nekiá, uma tefilá limpa, de tudo isso, dessa parte de fixa, ela é chamada de, como a gente falou, de pgiá, como está escrito no nosso pasuk, vaivga Yaakov. Ou seja, Yaakov, ele, de alguma forma, ele deu o seu coração para Deus de uma forma limpa, de uma forma pura, de uma forma verdadeira e de uma forma que ele não se sentiu obrigado. Ele sentiu uma necessidade. Ele não fez porque ele estava obrigado. Ele não fez para sair de obrigação. Ele fez porque o coração dele estava falando, agora é hora. Agora é hora. E é por isso que essa é o que a gente chama da Midat Yaakov. Ou seja, quando nós formos agora fazer Tfilat Arvit, não recebe ela como uma obrigação. Ela é uma faculdade que nós, como costume, sim recebemos como obrigação, mas a gente tem que entender que essa tefilá é uma tefilá muito grande. É uma tefilá com um nível fora do normal, como diz aqui o Rav Kook, para cada um de nós. Até aqui a gente viu conceitos muito importantes. O que eu quero agora tratar com vocês é em relação ao sonho de Yaakov. O grande sonho das escadas. Então o Rashi, ele dá uma explicação. Ele fala sobre os anjos, ok? Então ele fala o seguinte: o que é isso que os anjos subiam e desciam? Então ele fala, Olim tchila ve'achar kach yordim. Está escrito no versículo que eles subiam e depois desciam, ok? Então está escrito que malachim shelivu ba'aretz en yotzim michutz la'aretz ve'alu larakia. Por quê? Porque os anjos espirituais que acompanhavam Yaakov e Eretz Israel subiram. Ou seja, eles não saem da terra de Israel, e os anjos agora de fora de Israel estariam descendo para acompanhar Yaakov na sua travessia até Haran, ok? E ele falava, e vieram os anjos de fora de Israel para poder acompanhar esse tzadik que estava saindo de Eretz Israel, na primeira galut que a gente pode chamar que o nosso povo, ele passou de novo, ainda não como povo, ainda como indivíduo, mas a gente sabe que dele vai vir a formação de Am Israel, depois quando eles descem com as 70 almas no Egito, e etc, etc, é a continuação da nossa Torá. Eu quero agora mostrar para vocês algo muito fascinante também sobre isso. A explicação que a gente vai trazer
é de um livro chamado Meimarom. O livro Meimarom, ele foi escrito pelo Rav Harlap. O Rav Harlap, como nós já tracemos aqui algumas vezes, ele foi um dos grandes alunos do Rav Kook, ok? Rosh Yeshiva da Yeshiva de Merkaz Harav. E ele escreve no livro dele o seguinte, pessoal, a gente vai ler 3 partes, mas é algo muito forte, muito profundo que ele vai trazer. Ele fala o seguinte, nós acabamos de falar da Pgiá, desse momento que Yaakov, ele sente uma necessidade de conversar com Deus. Fala o seguinte, o Rav Harlap, desculpa. Kol davar mitbarech mimkomo ameyuchad lo. Cada coisa na vida, ela recebe a sua brachá no lugar adequado a ela. Ve'en abrachá metzuya, rak kesheu al mekomo. A brachá que Hashem ele manda, ela só vai vir quando algo tem que estar no seu devido lugar. Ou seja, se existe algo que não está no seu lugar, nesse lugar não vai recair a brachá. Por quê? Porque está fora do lugar. Tem que ter no mekomó. Tem que estar no seu lugar. Uma meushar o adam amotze et mekomó. E quão bem-aventurado é o homem, é o ser humano, que acha qual é o seu verdadeiro lugar. Yaakov Avinu, o asher pagá bimkomo meyuchad lo. Yaakov Avinu, ele faz a sua tefilá no lugar especial para ele. Vai ficar bamakom, como nós falamos no versículo, vesham, e daquele lugar, it alel romemut gdulato, ele subiu no nível espiritual muito grande. Foi possível ter ideia da sua grandeza. Venigla lo achazon anitzchi. Yaakov Avinu chega num nível tão grande, porque ele agora se encontra no seu lugar, que é revelado a ele a Chazon anitzchi. É revelado a ele a visão eterna. E agora é justo o momento, logo depois que ele chega nessa itromemut, nessa elevação, nessa santidade, que Yaakov Avinu vai receber a visão nitzchi, de acordo com o Rav Harlap. Qual é a visão anitzchi? É justo o sonho que ele tem da escada, dos anjos subindo e descendo. Só que antes da gente falar a explicação do Rav Harlap sobre isso, eu quero voltar em algumas palavras que ele falou. A brachá, ela só recai quando a pessoa se encontra no seu devido lugar. Algo que naturalmente precisa estar num lugar e ele está em outro, fala o Rav Harlap, aqui não vai ter brachá. Nesse ponto não tem brachá. Ele fala quão bem-aventurada é a pessoa que encontra o seu lugar. E agora eu faço uma pergunta a cada um de vocês. Será que nós encontramos o nosso lugar? E agora eu quero deixar algo muito claro. Eu não estou falando apenas de uma forma física aonde cada um de nós moramos. Aqui não é ideia falar sobre apenas Eretz Israel ou fora de Israel, mas não é essa a ideia. Mas nós sabemos qual é o nosso lugar de verdade. Nós sabemos quem somos de verdade. Vocês sabem que aqui em hebraico, por exemplo, quando fala que uma pessoa está perdida na vida, muitas vezes se fala, olha, o lo matzah et mekomo, ou et mekomá, ele não encontrou o seu lugar no mundo. Ou ele ou ela. Por quê? Porque makom é algo que é de cada um. Cada um tem o seu makom. De novo, a gente não está falando agora apenas fisicamente. A gente está falando espiritualmente. Cada um de nós tem que limtzó et mekomer, a gente tem que encontrar o nosso lugar no mundo. Aonde a gente shayach, aonde a gente pertence. O que nós precisamos fazer? Fala o Rav Harlap, como a pessoa ela é muito boa quando ela consegue encontrar o seu lugar. Por quê? Porque a pessoa que não encontra o seu lugar, a pessoa que não sabe o que ela é, a pessoa que ela vai sair, como nós falamos no início, e ela não sabe o porquê ela está saindo, ou ela esquece de alguma coisa, e ela esquece o que ela esqueceu, essa pessoa não sabe qual é o seu lugar. Essa pessoa não sabe birlar quem ela é de verdade. Então, antes de tudo, pessoal, nós precisamos também nos encontrar como Yehudim, nos encontrar como pessoas, como pais, como mães, como filhos, em todos os sentidos. E a maneira que nós temos de nos encontrar não tem outra. É através da Torá.
é através da ora'á, é através do que a gente precisa receber na nossa vida de princípios, de ética, de moral, de ensinamentos, de Mishebarai Ta'olam, de quem criou o mundo. É isso que a gente precisa fazer. Se você não encontrou ainda o seu lugar, saiba que você precisa crescer. Saiba que você precisa encontrar, porque quem encontra, é Yaakov. Quem encontra chega no nível de Yaakov, ao ponto, vamos voltar um pouco, que o Rav Harlap fala o quê? Quando que Yaakov chega na Gdulá dele, quando que ele chega na grandeza dele, quando que ele consegue receber a visão eterna do mundo, quando ele se encontra no seu lugar. Se você está no seu lugar, você também tem o nível de chegar no mesmo nível que Yaakov ele chegou. Claro que o lugar onde a gente vive é sim importante, mas antes disso, depende também de cada um de nós, na nossa vida particular e sem dúvida nenhuma na vida de Am Israel como um todo. Mais um ponto muito interessante, com isso a gente, Bli Neder, vai finalizar. Nós falamos que os anjos subiam e desciam. Nós vimos a opinião do Rashi, que fala que os anjos de Eretz Israel estavam indo embora, estavam voltando, e estavam descendo os anjos de fora de Israel. Mas vem o Rav Harlap, ele fala algo muito interessante. Ele fala o seguinte: Yachad im aliyot baot gam ayeridot. Olhem só, pessoal, eu falei que era um segredo fora do normal. Junto com a subida, também vai chegar a descida. Shehen ayeridot meanfei aeliot ema, kikach uteva veseder aliyah. A natureza e a ordem natural da elevação é você saber que você vai subir, mas muitas vezes vai vir junto com essa subida também caídas. Não é verdade? A gente sabe que muitas vezes, se você está num nível muito, muito baixo, você não tem muito para onde cair. Quanto mais alto você sobe, mais chance você tem de cair. A gente não pode esquecer isso. E continua, ele fala: a sonu, qual é o desastre? Rak keshenifsak asulam. Quando a escada ela é interrompida. Por quê? O que é a sulam, pessoal? O que é essa escada? Sod achibur she'en aliyah leben hayeridah. É a ligação entre a elevação, a subida de cada um e a descida de cada um. Mutzav aretz averosho magia shamayma. Isso que ela está fincada na terra e o topo dela está no shamayim. Aval bezman she'asulam shalem. Quando a escada ela está plena, ela está completa. Ve'aliyot va'yeridot meshulavot yachad isha el achotá. E as subidas e as descidas, elas estão literalmente, elas se misturam. Ou seja, ela é algo natural, é algo que você sabe que você vai subir, mas você tem que estar propenso a cair. Quando existe isso, existe esse efeito que a gente está falando, as gama yeridot einan mazikot. As descidas, elas não vão trazer um prejuízo. Vesteyen ke'echat meviot et atoelet. E as duas vão ser como uma e vão trazer para o mundo essa construção. Gama yordim merom hashamayim, também aquele que vai descer do topo do céu, ve'at tachtita aretz, até o fundo do poço, literalmente, ve'gama olim mitachtita aretz ad rom hashamayim, e também aquele que está literalmente no fundo do poço e vai subir até o topo dos céus. Malachei Elokim Ema, são anjos de Deus. Ou seja, o Rav Harlap está dizendo aqui algo fantástico, pessoal, que a gente muitas vezes quer desconectar o Shamayim da Aretz. A gente quer desconectar os céus da terra. Fala o Rav Harlap, olha só, é óbvio que aqui a subida e a descida dos anjos, ela está falando para você, para cada um de nós. O que ele está querendo dizer? Que se você está se elevando e você acha que lá a parte de baixo não tem mais a ver com você, o que ele fala? Quando você cair, você vai ter um prejuízo. Vai prejudicar o seu crescimento. Mas se você subir e você entender que os pés da escada continuam fincados embaixo, que você vai subir, mas você pode cair também, e que isso tudo faz parte de um processo divino. Fala o Rav Harlap, quem vai ser você? Malachei Elokim.
Você vai ser um anjo de Hashem. Baolam Hazeh, é isso mesmo. Nesse mundo, a gente pode entender também, obviamente, como os anjos espirituais, mas o Rav Harlap está dizendo que o sonho de Jacob, nós falamos, é a visão eterna, é porque essa é a visão que a gente tem que ter da nossa vida também. O crescimento é importante, as descidas fazem parte do crescimento, e quando isso acontece, Olim e Yordim Bo, nós somos os Malachei Elokim. Cada um de nós somos Malachei Elokim, sim. Baolam Hazeh. Nós somos o exército de Hashem aqui nesse mundo. E é isso que a gente tem que ter, a vontade, a determinação de achar et mekomeinu, de achar o nosso lugar, para poder justo fazer e ter essa visão de Yaakov, a visão da Shlemut, a visão de chegar numa perfeição. Só que a gente precisa ter essa interatividade. A gente não pode estar desassociado, a gente não pode achar que os céus e a terra estão desassociados. É tudo junto. É tudo um Criador apenas. Nós também temos um Criador apenas. Então tudo isso tem que servir a Ele. Nós somos a tzavá de Hashem, nós somos o exército de Hashem. E o Rav Harlap termina falando o seguinte, que a escada que está fincada na terra e o topo está nos céus, o Nishmat Israel. É a Neshama, a alma de Am Israel. Ele traz um exemplo aqui do Zohar, a gente não vai entrar nisso, ok? O Malachei Elokim Ordim Veyordim Bo, Kelomar Aliado. Termina o Rav Harlap e fala, a escada é a Neshama de Am Israel. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, faz parte. Nós falamos, não pode desassociar, tem que estar em integração. E aí fala o quê? E os anjos subindo e descendo estão através da mão dessa Neshama, ou seja, da mão de cada um de nós. A forma da gente subir depende de cada um de nós. O encontro que a gente tem que ter com o nosso lugar, com o lugar de cada um, físico, espiritual, moral, ético, é algo que está literalmente nas nossas mãos, pessoal. Se na semana passada nós trouxemos uma lição tão forte de Esav em relação a desistir de quem nós somos, sem dúvida nenhuma, o que nós aprendemos dessa semana, fora tudo que a gente estudou até agora, é exatamente isso. Olha a importância que nós temos. Nós somos Malachei Elokim Baolam Hazeh. Somos anjos de Hashem nesse mundo e a gente tem que se esforçar, tem que crescer, tem que melhorar, tem que estudar, tem que encontrar quem nós somos, para que aí sim a gente possa estar pronto para Latzet. Depois disso tudo que a gente falou, o que acontece logo depois? Literalmente, Yaakov, ele se sente forte e ele literalmente agora, ele pode sair, ele pode ir para Haran, ele pode encontrar Lavan, pode se relacionar com Lavan, ser enganado por Lavan, que quando ele voltar, ele vai voltar a mesma pessoa. Ele sabe o lugar dele, ele sabe agora que ele está saindo para onde ele está indo, e ele tem a visão do que significa a Neshama de Am Israel. São subidas e descidas, mas as subidas e descidas elas estão com uma interatividade, elas estão integradas. E que na realidade, quem sobe e desce somos cada um de nós. Não apenas os anjos espirituais, mas sim cada um de nós. Que com essa mensagem fortíssima, com esses segredos fora do normais que a gente aprendeu hoje, a gente possa crescer, possa melhorar, possa lutar para ser quem nós somos literalmente, independente de onde nós estivermos, que a gente possa seguir essa conduta, que a gente possa seguir esse presente divino que todos os dias a gente deveria chorar quando a gente fala Asher Bacharbano. Kadosh Baruch Hu escolheu cada um de nós. A pergunta é o que cada um de nós iremos fazer com a escolha divina de que vale a pena, de que nós somos importantes e que nós precisamos achar o nosso devido e verdadeiro lugar. Que tenhamos todos um Shabbat lindo, com significado e com muito, mas muito Shalom.